Olá, meus queridos, tudo bem? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que esse dia seja um dia maravilhoso, em nome de Jesus, tá bom? Sejam muito bem-vindos no nosso Café com a Palavra e nesse dia eu quero compartilhar com você aqui em Hebreus, ainda no livro de Hebreus, a gente está estudando todo o livro de Hebreus e agora no capítulo 10, tá bom? A partir do verso 19 até o verso 23. Eu quero falar sobre a intimidade dos filhos. Qual é a intimidade? Qual é a liberdade que hoje eu e você temos para com o nosso Pai, para com Deus, nosso Senhor, nosso Salvador? Qual é a intimidade que nós temos hoje? Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, aqui já responde a pergunta que eu fiz para você. Qual é a liberdade que nós temos como filhos de Deus diante do nosso Pai? O autor de Hebreus fala que nós temos total, completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. Em outras linguagens, diz Santo dos Santos. Nós temos, queridos, liberdade total para entrar nos Santos dos Santos. Verso 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com um corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Amém, queridos? É importante a gente entender o contexto aqui que o autor de Hebreus está falando. Ele usa algumas expressões aqui, tá bom? Que remete ao Antigo Testamento. Eu já tinha falado sobre isso nos devocionais anteriores, mas o livro de Hebreus, e ele foi escrito aos Hebreus, né? Por isso que ele tem esse próprio nome, Hebreus. Então, ele faz muita menção das coisas que aconteciam no Antigo Testamento e faz menção dos sacrifícios que eram feitos, enfim, de tudo aquilo que a gente vê no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e nos demais livros, certo? Ele faz menção de muitas situações, de muitos atos, de muitos mandamentos e direções do Senhor, leis do Senhor para o povo. E aqui ele está fazendo menção sobre o lugar santíssimo, o santo dos santos. No verso 19 ele fala que nós temos liberdade por causa de Cristo, total e completa liberdade para entrar no santo dos santos, para entrar no lugar santíssimo. Ele está fazendo referência aqui ao tabernáculo, certo? Ou o templo também, ok? Porque no princípio Deus deu a ordem a Moisés para a construção do tabernáculo, e o tabernáculo naquela época ele tinha três compartimentos, três lugares. O primeiro era o átrio, que era o pátio, certo? O segundo cômodo do tabernáculo era o santo lugar, aonde somente o sacerdote podia entrar ali, tá bom? Onde havia a mesa dos pães, o altar do incenso, e também existia o terceiro compartimento, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, ok? E onde ali Deus manifestava a presença e a glória dele ao sumo sacerdote. Então, algo interessante que a gente começa a perceber aqui, e estudando a história bíblica, é que somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no santo lugar e no santo dos santos. O santo dos santos,
que era onde Deus manifestava a glória dele, onde a arca da aliança estava ali, ok? Uma vez por ano apenas, olha só, uma vez por ano é que ele entrava nesse lugar e ele ali oferecia o sacrifício que deveria ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, e aquele sangue era derramado sobre aquele lugar, e os pecados da nação, do povo de Israel, do povo hebreu, era perdoado, ok? Então, essa sala era uma sala muito especial, era uma sala onde a glória de Deus era manifestada. E tem algo interessante aqui em relação a essa questão do sumo sacerdote adentrar no Santo dos Santos, é que esse sumo sacerdote também não podia ter pecados. Ele precisava estar purificado dos seus pecados também. Ele precisava ter oferecido também sacrifício antes de entrar no Santo dos Santos. Ele é o primeiro a oferecer seu sacrifício de oferta, né, pelo seu pecado. Senão, caso ele entrasse ali no Santo dos Santos em pecado, ele morreria no mesmo instante. Então, o sinal de aceitação de Deus, do sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, era a permanência dele vivo. Se ele entrasse ali e morresse ali, ele já era porque ele estava com culpa, com pecados. E algo interessante que a gente começa a estudar, irmãos, assim, a Bíblia, eles entravam com uma corda nos seus pés. Márcio, se ele morresse lá, por exemplo, né? E se ele tivesse pecado, e ao entrar nesse compartimento, nessa sala, que era o Santo dos Santos, onde a glória de Deus estava ali, a glória santa, pura do Senhor, se ele tivesse pecado, ele morresse, como é que ficava? Como é que alguém ia tirar ele de lá? Então, os estudiosos dizem que ele entrava com uma corda presa aos seus pés. Ele ia entrando e a pessoa ia soltando a corda, e também haviam sinos que eram colocados aos seus pés e que faziam barulho, né, na medida em que eles andavam, fazia barulho, ok? Então, se por algum momento não fizesse mais barulho, eles davam uma puxada na corda, uma cutucada, para sentir se ele estava vivo, e se não houvesse nenhuma resposta física, corporal, isso era um sinal que o sacerdote havia morrido ali no Santo dos Santos. Então eles puxavam o corpo daquele sumo sacerdote para fora, e até ser levantado um outro sacerdote para realizar as cerimônias e assim por diante. Então é interessante a palavra de Deus, né, querido? E aqui no verso 19 ele fala que hoje nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Era só o sumo sacerdote que tinha autorização, somente o povo não entrava ali. O povo ficava lá fora, no pátio, no átrio, onde havia o altar para ser queimado, né? Era ser feito o sacrifício. Existia o local que a bacia com água pura, onde eram purificados, tinham que lavar as mãos, onde o sacerdote também tinha que fazer isso. Então, eles não tinham autorização. Olha só como era o relacionamento de Deus com o seu povo. Era limitado, era restrito ao sumo sacerdote. Mas por causa de Cristo, hoje, queridos, na nova aliança, por causa do sacrifício, por causa da morte de Jesus na cruz, hoje eu e você temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, aonde a glória dele está, aonde a presença dele está, queridos. Amém? Isso é maravilhoso. E existe também algo interessante também que a gente vai ver lá no Antigo Testamento, que existia uma cortina muito grossa, que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E para entrar, é como se fosse uma porta hoje nos nossos dias,
mas naquela época era uma cortina grande, grossa, então era a cortina que dava acesso, que dava entrada ao Santo dos Santos. E a Bíblia fala algo interessante, que quando Jesus morreu na cruz, lá em Marcos 15:37, o verso 38, diz assim, que diz que o véu do templo, o véu que nos separava, queridos, da intimidade, do relacionamento, da comunhão, a barreira que impedia de eu e você de entrarmos no Santo dos Santos, de buscar ao Senhor, de sentir a glória do Senhor, o véu se rasgou, a cortina se rasgou no meio. Jesus foi o sacrifício perfeito. O sacerdote tinha que levar o cordeiro e Jesus se apresenta aqui, queridos, para entrar no Santo dos Santos, como esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta como a própria oferta, como o próprio sacrifício, e após a sua morte, o véu se rasgou. Hoje foi quebrado, as barreiras foram quebradas que nos impediam de buscar ao Senhor, de buscar relacionamento, de termos intimidade, de estarmos junto a Ele. Lá em Mateus 6 fala que ao orares, entra no teu quarto. Olha só, querido. Ao orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto te ouvirá e te recompensará. Essa é a intimidade, querido, que nós temos hoje com o nosso Deus, com o nosso Pai. Sabe, não existe mais barreira, não existem mais bloqueios que nos impedem de sentir a presença, de buscar a presença. A única barreira, na verdade, somos nós, queridos. As únicas pessoas que podem nos impedir de buscarmos a presença de Deus, de adentrarmos na glória, no lugar onde Ele está, somos nós mesmos. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, porque nós acabamos, queridos, nos afastando de Deus. Dia a dia a gente acaba deixando de buscar ao Senhor, deixando de estar diante da glória dEle, e a gente vai se afastando e se afastando, e chega um momento que nós nos encontramos. Eu falo nós, eu creio que não é você, que não é eu também, mas nós no sentido geral, muitos cristãos infelizmente têm feito isso. Hoje, sabe, queridos, aqui ele fala, olha, o verso 20, por meio da cortina, por meio do seu próprio corpo, ele abriu um novo caminho. O caminho está aberto. Essa é a grande notícia para mim e para você. O caminho está aberto. Verso 21, e nós temos esse grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, é o próprio Jesus. Então ele fala, portanto, cheguemos, nos aproximemos diante de Deus com ousadia, com um coração sincero, com uma fé firme. Nós temos liberdade, querido. Nos aproximemos de Deus com ousadia. Se achegue. Satanás sabe disso e por isso que ele quer roubar de mim e de você essa intimidade. Ele quer roubar de mim e de você esse entendimento, essa revelação, que independente da forma em que nós nos encontramos hoje, nós temos liberdade. Nós podemos nos achegar a Deus. E não existe hora, não precisa marcar hora, não precisa marcar, agendar. Não, querido, você, em qualquer momento, aonde você estiver, neste exato momento, aonde você estiver, você pode se achegar diante de Deus, diante da glória dele e ser recompensado pelo Senhor. Guardemos firme, verso 23, a esperança da fé que professamos. Guarde firme, querido, querida, a esperança da fé que você professa, pois podemos confiar em Deus, que Deus cumprirá as suas promessas. Confie em Deus que Ele vai cumprir com as suas promessas. Eu e você
temos livre acesso à presença do Pai. O grande sacerdote, Jesus Cristo, nos proporcionou isso. Lá em 1 Pedro 2, fala também que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Todos nós nos tornamos sacerdotes reais. Eu e você somos sacerdotes do Senhor aqui nessa terra e temos autorização para entrar no Santo dos Santos e buscar e desfrutar da maravilhosa, gloriosa presença de Deus. Eu e você somos o templo agora do Espírito Santo. Ele não habita mais em templos construídos por homens. Ele habita dentro de nós. O templo do Antigo Testamento, o tabernáculo do Antigo Testamento, tudo isso eram figuras das coisas que iriam acontecer no futuro. E hoje é esse futuro, é esse presente. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Nós somos sacerdotes dele. Amém, queridos? Nós somos o templo do Senhor. Glória a Deus, querido, que o Senhor, que nós possamos desfrutar dessa intimidade como filhos, intimidades com o nosso papai, buscar o nosso papai em todos os momentos, e ele estará nos aguardando, querido, para derramar também do seu amor sobre nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa ter te abençoado poderosamente através desse devocional. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, um dia especial. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida. E até o próximo Café com a Palavra de Deus.